As tensões em Bruxelas estão atingindo níveis alarmantes. Em um movimento considerado imprudente, os Estados Unidos continuam pressionando pela utilização de ativos russos congelados para financiar o conflito na Ucrânia, sobrecarregando a Europa com os custos dessa estratégia. Na capital belga, a situação provoca preocupação crescente entre líderes financeiros e políticos. O principal fundo que administra os ativos russos, localizado em Bruxelas, alertou que o uso indiscriminado desses recursos pode ter consequências devastadoras para a estabilidade financeira europeia. Mais de 300 bilhões de dólares em ativos russos permanecem congelados sob administração de uma instituição financeira europeia de prestígio. Contudo, seus representantes alertaram para os perigos de qualquer tentativa de confiscar esses recursos. Segundo fontes internas, há temores de que a Rússia, no futuro, exija reparações, gerando uma onda de processos internacionais que pode minar a reputação do sistema financeiro europeu. Os líderes da União Europeia enfrentam forte pressão para avançar em legislações que legalizem o confisco desses ativos. No entanto, especialistas alertam que tal medida não apenas seria considerada um ato de pirataria econômica, mas também marcaria um ponto sem retorno para a credibilidade da União Europeia no cenário global. A ideia de utilizar fundos russos para sustentar um conflito prolongado levanta sérias questões sobre ética e viabilidade legal. A instituição financeira responsável pela administração desses ativos enfatizou que, caso a União Europeia prossiga com tais medidas, as repercussões poderiam ser catastróficas. Além disso, isso colocaria a Europa em uma posição vulnerável, exposta a retaliações econômicas e legais vindas de Moscou. As autoridades financeiras de Bruxelas encontram-se em uma encruzilhada. Caso optem por confiscar os ativos russos, estarão arriscando não apenas a estabilidade financeira de suas instituições, mas também a confiança do mercado internacional. Representantes da principal entidade administradora desses fundos já expressaram suas preocupações, destacando que uma decisão precipitada pode resultar em um colapso de credibilidade, com consequências de longo prazo para o sistema financeiro europeu. A representante sênior da entidade, em uma recente declaração à mídia, enfatizou que é crucial criar mecanismos legais claros para transferir responsabilidades. Ela argumenta que qualquer iniciativa de confisco deve ser conduzida diretamente pelas autoridades da União Europeia, isentando a instituição de possíveis retaliações legais. Os riscos são claros. Uma má gestão dessa situação pode levar a consequências catastróficas, afirmou a especialista. No entanto, a pressão sobre Bruxelas continua a aumentar. Com os Estados Unidos sinalizando uma possível redução no apoio financeiro à Ucrânia, os países europeus se veem obrigados a assumir uma posição mais ativa no financiamento do conflito. Essa dependência crescente levou a debates acalorados sobre a melhor forma de sustentar um esforço de guerra que, para muitos, parece estar longe de uma solução definitiva. Enquanto isso, analistas alertam que a Rússia monitora de perto essas movimentações. Qualquer ação que envolva o confisco de seus ativos congelados pode ser interpretada como uma provocação direta, desencadeando uma série de processos judiciais e retaliações econômicas. Em casos recentes, Moscou já conseguiu reverter decisões semelhantes, estabelecendo precedentes que preocupam ainda mais os líderes europeus. A gravidade da situação também é refletida na resposta dos líderes políticos. A Rússia tem reiterado que considera tais medidas um ato de pirataria econômica e que qualquer tentativa de confisco será tratada como uma violação grave do direito internacional. Esse cenário coloca Bruxelas em uma posição delicada, onde cada decisão pode agravar ainda mais as já tensas relações com Moscou. Especialistas financeiros destacam que as sanções internacionais, embora frequentemente apresentadas como ferramentas de pressão diplomática, não são permanentes. Um dia, as relações entre os países devem ser normalizadas, e é nesse momento que a questão dos ativos congelados se tornará um problema ainda maior para a União Europeia. Ao confiscar os bens russos, Bruxelas pode enfrentar uma avalanche de reivindicações legais, tanto de entidades privadas quanto do próprio governo russo. Em uma recente entrevista, um advogado especializado em finanças internacionais alertou que, uma vez suspensas as sanções, a Rússia questionará a
legalidade do confisco desses bens. Ele afirmou que os responsáveis por essas perdas serão processados em tribunais internacionais, gerando uma onda de ações judiciais que pode paralisar o sistema financeiro europeu. Essa perspectiva é especialmente preocupante para entidades como o principal depositário desses ativos, que já enfrenta crescente pressão legal. O medo de possíveis repercussões não é infundado. Nos últimos anos, a Rússia tem conseguido vitórias significativas em tribunais internacionais, revertendo decisões relacionadas a sanções e recuperando parte de seus ativos. Um caso recente, em que uma instituição financeira europeia foi obrigada a devolver valores milionários à Rússia, demonstrou a força da argumentação legal russa e estabeleceu precedentes que preocupam as autoridades financeiras de Bruxelas. Além dos desafios legais, há o impacto potencial na reputação do sistema financeiro europeu. Caso os ativos russos sejam usados para financiar o conflito na Ucrânia, a confiança internacional no sistema jurídico e financeiro europeu pode ser gravemente abalada. Investidores de outras regiões do mundo, como Ásia e Oriente Médio, poderiam reconsiderar seus relacionamentos comerciais com instituições europeias, buscando alternativas mais seguras em mercados emergentes. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam pressionando por uma solução rápida. Autoridades americanas têm incentivado os europeus a adotar medidas mais rígidas contra a Rússia, mas sem assumir os riscos legais ou financeiros associados a essas decisões. Essa postura, vista por muitos como oportunista, tem gerado atritos entre os aliados, aumentando ainda mais a pressão sobre Bruxelas. Entidades financeiras de destaque na Europa, como o sistema belga de liquidação e compensação, enfrentam o desafio de equilibrar a pressão política e a necessidade de preservar sua integridade institucional. A administração desses ativos congelados tornou-se um fardo, com riscos que vão desde processos judiciais até uma possível bancarrota. Especialistas apontam que, se a União Europeia decidir confiscar os ativos russos, isso não apenas resultará em problemas legais, mas também poderá levar à insolvência de grandes instituições financeiras. Com mais de 300 bilhões de dólares em jogo, o impacto financeiro seria devastador, superando a capacidade de resposta de muitas empresas do setor. Além disso, a Rússia tem deixado claro que não permitirá que tais medidas fiquem impunes. Moscou já sinalizou sua intenção de adotar medidas econômicas de retaliação, incluindo sanções contra empresas europeias e restrições comerciais em setores estratégicos. Esse ciclo de ações e reações pode agravar ainda mais a já frágil economia europeia. Enquanto Bruxelas tenta equilibrar as pressões externas e as preocupações internas, a incerteza sobre o futuro dos ativos russos congelados continua a crescer. A principal instituição financeira envolvida já alertou que, ao permitir o confisco, a União Europeia estaria arriscando o colapso de sua própria infraestrutura econômica. Essa advertência ecoa entre analistas que preveem não apenas ações legais vindas da Rússia, mas também um impacto direto na estabilidade econômica do continente. Essa perspectiva é reforçada por declarações de representantes russos, que consideram tais ações como violações flagrantes do direito internacional. Moscou reiterou que buscará compensação por quaisquer perdas, tanto em tribunais quanto por meio de medidas econômicas. Isso inclui potenciais sanções contra empresas europeias e a restrição de exportações de recursos naturais, como gás e petróleo, o que pode agravar ainda mais a crise energética da Europa. Além disso, líderes políticos russos têm enfatizado que a União Europeia está se colocando em uma posição de fraqueza estratégica ao permitir que os Estados Unidos liderem as decisões relacionadas ao conflito. Enquanto Washington pressiona pela utilização dos ativos russos, está claro que o risco de retaliação recairá principalmente sobre a Europa e não sobre os americanos. A dependência energética da Europa em relação à Rússia já é um ponto de fragilidade bem conhecido. Desde o início do conflito, a redução no fornecimento de gás russo tem resultado em aumentos significativos nos preços da energia, afetando consumidores e indústrias em todo o continente. Agora, a possível utilização dos ativos congelados adiciona uma nova camada de complexidade a uma situação já delicada. Especialistas financeiros destacam que, se os ativos forem confiscados, a confiança internacional
internacional no sistema financeiro europeu será gravemente abalado. Investidores globais podem começar a questionar a segurança de seus próprios ativos na Europa, levando a uma possível fuga de capitais e prejudicando ainda mais as economias europeias. O dilema enfrentado pela União Europeia é claro: atender às pressões políticas e correr o risco de consequências econômicas e legais, ou buscar uma abordagem mais equilibrada que preserve sua reputação e estabilidade a longo prazo. No entanto, com o aumento das tensões e a falta de consenso interno, as decisões parecem cada vez mais orientadas por interesses imediatos, em vez de estratégias de longo prazo. No cenário internacional, outros países estão observando de perto como a União Europeia lidará com essa questão. Nações com reservas significativas em bancos europeus como China e Índia estão particularmente atentas às decisões tomadas em Bruxelas. Um movimento que prejudique a reputação do sistema financeiro europeu pode levar essas nações a reconsiderar suas parcerias econômicas e buscar alternativas em outras regiões. Além disso, a narrativa de que a Europa estaria se roubando ao confiscar ativos russos tem ganhado força, com líderes de oposição em vários países europeus usando o tema como ferramenta política. Essa narrativa alimenta divisões internas, dificultando ainda mais a formação de um consenso sobre como lidar com os ativos congelados. Enquanto isso, os Estados Unidos mantêm uma posição ambígua, incentivando ações contra a Rússia, mas evitando se comprometer diretamente com os riscos que essas ações trazem. Essa postura tem gerado insatisfação entre líderes europeus, que começam a questionar até que ponto a aliança transatlântica beneficia realmente os interesses do continente. À medida que a pressão aumenta, tanto internamente quanto externamente, os líderes da União Europeia enfrentam um dilema crescente. A possibilidade de confiscar os ativos russos congelados é vista por muitos como uma solução de curto prazo para financiar o conflito na Ucrânia. No entanto, as implicações a longo prazo são cada vez mais difíceis de ignorar. A Rússia, já conhecida por sua abordagem firme em questões legais e econômicas, tem demonstrado repetidamente que não deixará essas ações sem resposta. Especialistas em finanças internacionais têm apontado que o confisco desses ativos criaria um precedente perigoso, não apenas para a União Europeia, mas para toda a comunidade internacional. Se a Europa puder confiscar ativos russos hoje, o que impede que ativos de outras nações sejam alvos no futuro? Questionou um analista econômico em uma conferência recente. Essa preocupação está começando a influenciar investidores globais, que veem na estabilidade financeira europeia um pilar fundamental do sistema econômico global. Enquanto isso, os líderes russos continuam a intensificar suas críticas. Autoridades em Moscou têm afirmado que a utilização desses ativos para financiar o esforço de guerra na Ucrânia seria vista como um ato hostil, justificando retaliações econômicas e legais. Essa posição, que anteriormente era tratada como retórica, agora é acompanhada de ações concretas, como a imposição de sanções contra empresas europeias e o fortalecimento de alianças com potências emergentes. As consequências para o sistema financeiro europeu, o impacto potencial sobre o sistema financeiro europeu, não pode ser subestimado. Entidades como o Sistema Belga de Liquidação e Compensação, encarregadas de administrar grande parte desses ativos congelados, já expressaram preocupação sobre sua capacidade de lidar com possíveis repercussões. Caso os ativos sejam utilizados para financiar o conflito, essas instituições podem enfrentar uma série de ações judiciais de investidores privados e do governo russo, colocando sua solvência em risco. Além disso, a reputação da Europa como um centro financeiro confiável está em jogo. Bancos e instituições financeiras europeias há muito tempo são vistos como locais seguros para investimentos globais. No entanto, a percepção de que ativos podem ser confiscados sob pressão política pode levar investidores a reconsiderar seus relacionamentos com essas instituições. Em termos econômicos, o confisco desses ativos também teria consequências mais amplas. A falta de confiança no sistema financeiro europeu poderia desencadear uma fuga de capitais, afetando economias em toda a região. Além disso, países como a Alemanha e a França, que já enfrentam desafios econômicos devido à crise energética e à inflação crescente, seriam particularmente vulneráveis. Enquanto a União Europeia luta para encontrar uma solução, o papel dos
dos Estados Unidos na crise continua a ser um ponto de discórdia. Embora Washington incentive ações mais agressivas contra a Rússia, como o confisco de ativos, as consequências dessas medidas recaem quase inteiramente sobre a Europa. Essa dinâmica tem gerado tensões dentro da aliança transatlântica, com líderes europeus começando a questionar a verdadeira natureza dessa parceria. Além disso, o apoio americano à Ucrânia, embora significativo, também está sendo revisado. Com discussões internas nos Estados Unidos sobre os custos de financiar o conflito, existe a possibilidade de que Washington reduza sua contribuição, colocando ainda mais pressão sobre a Europa para assumir a liderança. Essa perspectiva aumenta a sensação de isolamento entre os líderes europeus, que agora enfrentam a difícil tarefa de equilibrar suas responsabilidades com a manutenção de sua própria estabilidade econômica. Diante desse cenário, especialistas sugerem que a União Europeia adote uma abordagem mais cautelosa. Em vez de confiscar os ativos russos, líderes europeus poderiam explorar alternativas que permitam o uso desses recursos sem comprometer a integridade do sistema financeiro. Isso poderia incluir a criação de fundos administrados por entidades independentes, com o objetivo de financiar esforços humanitários na Ucrânia, em vez de ações militares. Outra possível solução seria retomar o diálogo diplomático com a Rússia, buscando formas de aliviar as tensões e chegar a um acordo sobre o uso desses ativos. Embora essa abordagem seja vista como politicamente difícil, ela pode ser a única maneira de evitar uma escalada econômica ilegal, que traria consequências devastadoras para ambos os lados. No entanto, enquanto essas soluções não são implementadas, a União Europeia continua em um estado de incerteza, com cada decisão potencialmente alterando o equilíbrio de poder no continente. O que está claro é que o caminho adiante exigirá não apenas liderança forte, mas também uma visão estratégica que vá além das pressões imediatas. À medida que a pressão aumenta, tanto internamente quanto externamente, os líderes da União Europeia enfrentam um dilema crescente. A possibilidade de confiscar os ativos russos congelados é vista por muitos como uma solução de curto prazo para financiar o conflito na Ucrânia. No entanto, as implicações a longo prazo são cada vez mais difíceis de ignorar. A Rússia, já conhecida por sua abordagem firme em questões legais e econômicas, tem demonstrado repetidamente que não deixará essas ações sem resposta. Especialistas em finanças internacionais têm apontado que o confisco desses ativos criaria um precedente perigoso, não apenas para a União Europeia, mas para toda a comunidade internacional. Se a Europa puder confiscar ativos russos hoje, o que impede que ativos de outras nações sejam alvos no futuro? Questionou um analista econômico em uma conferência recente. Essa preocupação está começando a influenciar investidores globais, que veem na estabilidade financeira europeia um pilar fundamental do sistema econômico global. Enquanto isso, os líderes russos continuam a intensificar suas críticas. Autoridades em Moscou têm afirmado que a utilização desses ativos para financiar o esforço de guerra na Ucrânia seria vista como um ato hostil, justificando retaliações econômicas e legais. Essa posição, que anteriormente era tratada como retórica, agora é acompanhada de ações concretas, como a imposição de sanções contra empresas europeias e o fortalecimento de alianças com potências emergentes. O impacto potencial sobre o sistema financeiro europeu não pode ser subestimado. Entidades como o Sistema Belga de Liquidação e Compensação, encarregadas de administrar grande parte desses ativos congelados, já expressaram preocupação sobre sua capacidade de lidar com possíveis repercussões. Caso os ativos sejam utilizados para financiar o conflito, essas instituições podem enfrentar uma série de ações judiciais de investidores privados e do governo russo, colocando sua solvência em risco. Além disso, a reputação da Europa como um centro financeiro confiável está em jogo. Bancos e instituições financeiras europeias há muito tempo são vistos como locais seguros para investimentos globais. No entanto, a percepção de que ativos podem ser confiscados sob pressão política pode levar investidores a reconsiderar seus relacionamentos com essas instituições. Em termos econômicos, o confisco desses ativos também teria consequências mais amplas.
A falta de confiança no sistema financeiro europeu poderia desencadear uma fuga de capitais, afetando economias em toda a região. Além disso, países como a Alemanha e a França, que já enfrentam desafios econômicos devido à crise energética e à inflação crescente, seriam particularmente vulneráveis. Enquanto a União Europeia luta para encontrar uma solução, o papel dos Estados Unidos na crise continua a ser um ponto de discórdia. Embora Washington incentive ações mais agressivas contra a Rússia, como o confisco de ativos, as consequências dessas medidas recaem quase inteiramente sobre a Europa. Essa dinâmica tem gerado tensões dentro da aliança transatlântica, com líderes europeus começando a questionar a verdadeira natureza dessa parceria. Além disso, o apoio americano à Ucrânia, embora significativo, também está sendo revisado. Com discussões internas nos Estados Unidos sobre os custos de financiar o conflito, existe a possibilidade de que Washington reduza sua contribuição, colocando ainda mais pressão sobre a Europa para assumir a liderança. Essa perspectiva aumenta a sensação de isolamento entre os líderes europeus, que agora enfrentam a difícil tarefa de equilibrar suas responsabilidades com a manutenção de sua própria estabilidade econômica. Diante desse cenário, especialistas sugerem que a União Europeia adote uma abordagem mais cautelosa. Em vez de confiscar os ativos russos, líderes europeus poderiam explorar alternativas que permitam o uso desses recursos sem comprometer a integridade do sistema financeiro. Isso poderia incluir a criação de fundos administrados por entidades independentes, com o objetivo de financiar esforços humanitários na Ucrânia em vez de ações militares. Outra possível solução seria retomar o diálogo diplomático com a Rússia, buscando formas de aliviar as tensões e chegar a um acordo sobre o uso desses ativos. Embora essa abordagem seja vista como politicamente difícil, ela pode ser a única maneira de evitar uma escalada econômica ilegal que traria consequências devastadoras para ambos os lados. No entanto, enquanto essas soluções não são implementadas, a União Europeia continua em um estado de incerteza, com cada decisão potencialmente alterando o equilíbrio de poder no continente. O que está claro é que o caminho adiante exigirá não apenas liderança forte, mas também uma visão estratégica que vá além das pressões imediatas. Enquanto a União Europeia permanece em um dilema sobre como proceder com os ativos russos congelados, o impacto dessa questão se estende para além de suas fronteiras. A postura de Bruxelas está sendo observada atentamente por outras nações, que analisam as possíveis implicações de suas decisões. Países com grandes reservas em bancos europeus, como a China e o Japão, estão especialmente atentos às medidas que podem comprometer a segurança de seus próprios investimentos. Líderes econômicos globais têm alertado que qualquer movimentação precipitada pode desencadear uma crise de confiança no sistema financeiro europeu, algo que a região, já pressionada por uma crise energética e altos níveis de inflação, dificilmente poderia suportar. Além disso, as implicações políticas também são significativas. Ao permitir o confisco dos ativos russos, a União Europeia corre o risco de enfraquecer ainda mais sua posição como mediadora neutra em conflitos internacionais, comprometendo sua credibilidade em futuras negociações globais. Do outro lado, a Rússia tem reforçado sua retórica de que qualquer tentativa de confiscar seus ativos será tratada como uma provocação extrema. Essa postura inclui não apenas ações legais em tribunais internacionais, mas também retaliações econômicas que poderiam incluir sanções comerciais e restrições de exportação. Especialistas acreditam que Moscou poderia até mesmo recorrer a medidas que afetam mercados estratégicos, como energia e alimentos, para pressionar ainda mais os países europeus. Uma preocupação adicional para a Europa é o impacto que essas ações poderiam ter sobre os consumidores europeus. A Rússia continua sendo um dos maiores fornecedores de gás e petróleo para o continente, e qualquer interrupção no fornecimento desses recursos poderia levar a um aumento ainda maior nos preços de energia, já em níveis recordes.
Isso colocaria uma pressão adicional sobre os governos europeus, já enfrentando críticas por sua gestão da crise energética. Embora o diálogo diplomático pareça cada vez mais distante, especialistas em relações internacionais apontam que ainda há espaço para negociações. Propostas como o uso de ativos congelados para financiar esforços humanitários na Ucrânia, em vez de ações militares, poderiam oferecer um caminho intermediário que preserve a integridade do sistema financeiro europeu enquanto atende às necessidades imediatas do conflito. Além disso, retomar negociações com Moscou para criar um plano de restituição progressiva dos ativos, condicionado ao fim das hostilidades, também é visto como uma alternativa viável. Essa abordagem poderia aliviar as tensões enquanto mantém a pressão sobre a Rússia para buscar uma solução diplomática para o conflito. O futuro da União Europeia está, sem dúvida, ligado às decisões que tomará em relação a essa questão. Confiscar os ativos russos pode parecer uma solução de curto prazo para financiar o conflito na Ucrânia, mas as implicações de longo prazo, legais, econômicas e políticas, são profundas e potencialmente devastadoras. A Europa enfrenta um momento decisivo, onde suas escolhas moldarão não apenas o desfecho dessa crise, mas também seu papel no cenário global. Enquanto os líderes europeus tentam encontrar um equilíbrio entre atender às pressões imediatas e proteger sua posição a longo prazo, o mundo observa com atenção. Seja qual for o caminho escolhido, está claro que as consequências serão sentidas muito além das fronteiras europeias, afetando a dinâmica global de poder e as relações internacionais nos próximos anos.